Boa noite a todos. Obrigado, já agradecendo de antemão a todos que estão nos assistindo. Casa cheia hoje, assim que é bom. Mais um webinar da Exceed. Apresentando rapidamente para quem está nos escutando. Meu nome é Igor, eu sou sócio e CIO aqui da Exceed, justamente responsável pela parte de análise da plataforma, pelo time que analisa as empresas que vão captar investimento através da nossa plataforma e pelo time que constrói as teses de investimento. Então, parte importante desse processo, a gente está hoje com duas empresas aqui que passaram um pouquinho, tiveram paciência com o nosso processo de seleção, tiveram paciência com o nosso processo de análise e diligência. Esse é sempre o webinar é sempre um momento muito rico e que serve de muita troca entre empresa, entre investidores, e também serve como oportunidade para que a Exceed possa compartilhar com os investidores um pouco do nosso processo, né? Lembrando que, como plataforma, nosso grande propósito aqui é selecionar grandes oportunidades, ótimas oportunidades de investimento para os nossos mais de 70 mil investidores, né? E parte importante desse processo é analisar empresas. A gente hoje, aqui na Exceed, a gente conversa com centenas de empresas todos os meses, justamente para a gente entender quais são as empresas que, baseado no entendimento do nosso time, na análise técnica que o nosso time faz, tem grande potencial, tem times que são diferenciados e atuam em mercados promissores. Gosto sempre de frisar, né, que Exceed não é um marketplace aberto, ou seja, as empresas que têm interesse em captar investimento com a gente, elas simplesmente não preenchem informações e publicam as suas rodadas, né? A gente faz realmente um trabalho, acho que muito sério de análise, de diligência, para que a gente consiga, de fato, trazer boas opções para os nossos investidores. Lembrando que uma estatística que a gente gosta sempre de compartilhar para quem está nos ouvindo, menos de 1% das empresas que tentam captar investimento através da Exceed conseguem, ou seja, são selecionadas. Então, isso já de antemão já mostra o potencial das duas empresas que a gente tem aqui hoje, do time que está por trás dessas empresas e que, naturalmente, a gente vai ter oportunidade de aprofundar. A gente, se a gente for olhar hoje só rapidamente o que está na plataforma, né, são 4 ofertas, eu acho que é um exemplo claro de como, um exemplo prático de como nós somos agnósticos, né? Aqui, naturalmente, a gente vai colocar uma atenção muito especial no setor de energia, depois eu vou falar sobre isso. Nós já temos uma empresa no agro, nós temos uma empresa de SD, acabou de sair da plataforma uma fintech de marketplace de crédito. Então, acho que isso é importante, que é para mostrar que a gente consegue ter um cardápio muito variado para os investidores e que a gente foi entendendo ao longo do tempo que os nossos investidores têm interesses muito particulares. Eles tomam a decisão em cada investimento, baseado não só no setor, na maturidade. Às vezes a gente tem empresas que estão no mercado agora, às vezes a gente tem empresas que já faturam centenas de milhares por mês, a gente já teve casos recentes de empresas faturando mais de 1 milhão, e cada empresa com a sua característica e com o seu momento. E aí, com isso, a gente tenta atender os diferentes perfis de investidores, né, que tem, enfim, aqui na nossa plataforma. A gente hoje, o nosso bate-papo ele é muito especial porque, além de ser com duas empresas que estão com oferta, ele é uma atenção muito especial ao setor de energia, e não é por acaso. Eu acho que isso é super importante. A gente, recentemente, numa pesquisa muito ampla com os nossos investidores, a gente viu que energia é o segundo setor mais requisitado pela nossa base. E não é à toa. A gente, quando fala de setor de energia no Brasil, é um mercado em constante transformação, constante crescimento, e que tem subsistemas, tem subsetores que também têm suas próprias regras, suas próprias dinâmicas. Então, quando a gente estava planejando esse bate-papo, a gente pensou em justamente fazer uma introdução com um pouco mais de detalhes sobre o setor de energia no Brasil. Eu acho que isso vai ajudar a quem está nos escutando a entender os enormes desafios e oportunidades do setor, e vai ficar ainda mais fácil para poder posicionar tanto a SolarBot quanto a energia das coisas dentro de um setor que é muito grande, do setor de energia. A gente vai ver que hoje as duas empresas endereçam dores, tentam solucionar dores muito relevantes em partes separadas do setor, ou seja, tem muita coisa para ser explorado, e aí a gente vai falar bastante sobre regulamentação, a gente vai falar bastante sobre incentivo, investimento, como
todos esses fatores caminhando de forma junta fazem com que, de fato, um setor consiga crescer, enfim, a passos largos e, de fato, passe por uma grande transformação como o nosso setor de energia está passando. Então, acho que como pontapé inicial, até antes de passar a palavra aqui para as estrelas da noite, a minha ideia é, de repente, fazer uma introdução um pouquinho mais detalhada. Eu vou pedir para o time, obrigado, colocar um snapshot mesmo sobre o setor de energia no Brasil. Eu acho que é importante que a gente consiga aqui ter uma grande visualização sobre, talvez aqui, 4 grandes processos que existem no setor, né? Eu acho que o primeiro, quando a gente fala de energia, é o setor, enfim, a parte de geração dentro do setor de energia. E aí a gente está falando no Brasil com uma característica muito, muito específica. Aí de geração são as usinas, que podem ser as térmicas, as hidrelétricas, energia solar, energia eólica. E o Brasil com uma característica muito peculiar, né? Que é mais de 85% hoje da energia produzida no país vindo de fontes renováveis. Ainda, naturalmente, muita coisa vindo de hidrelétrica, mas isso coloca o Brasil como protagonista no setor de energia renovável no mundo. Então, esse é um ponto importante. E quando a gente vai enxergando e quebrando, né, o mercado de geração, a gente tem o mercado de energia solar que vem crescendo muito nos últimos 10 anos, são, enfim, mais de 150.000% desde 14. Formação fresquinha, energia solar acabou de passar a eólica, sendo a segunda fonte na nossa matriz. Então, isso mostra naturalmente, primeiro, isso é uma consequência de vários fatores, né? Isso é uma consequência de incentivo público, do ponto de vista de financiamento a taxas mais atrativas, do ponto de vista de benefício tributário. Então, isso vem aí de um trabalho que começou, de repente, há pouco mais de 10 anos, e a gente vai começando a colher frutos. Antigamente, se discutia muito sobre painéis de energia solar e que o payback era extremamente longo, etc. E esse cenário vem mudando bastante nos últimos anos. E com um grande potencial para que o Brasil se torne aí o 5º maior mercado de energia solar no mundo em menos de 10 anos. Então, a gente vai a passos largos também para nos protagonistas no mercado de energia solar. Então, a gente começa sempre com a geração, que é onde a energia é produzida. A gente tem a transmissão, que aí, para quem não está ambientado com o mercado de energia, acho que é uma forma fácil da gente pensar, são aquelas grandes torres, quando a gente está em estradas, etc., que elas são responsáveis por fazer transmissão em alta tensão. E a distribuição, na ponta, que é que faz com que chegue a energia no mercado consumidor, nas nossas casas. E aí, para quem está nos escutando aí do Rio, é a Light, a Enel em São Paulo, CEMIG em Minas, enfim. Então, a gente tem um mercado de distribuição que faz com que, naturalmente, a maior capilaridade para a energia chegar na ponta. E aí eu quero tentar também quebrar aqui em 2 momentos, né? A gente fala muito... Existem 2 mercados, se a gente for resumir muito, de energia no Brasil, que é o mercado cativo, que é o que a gente consome na nossa casa, o mercado regulado, em que a gente consome energia direto da distribuição, e tem o mercado livre de energia, né? Que até pouco tempo a gente vai explorar muito esse assunto, especialmente para a gente conectar com a energia das coisas. O mercado livre de energia geralmente é destinado às grandes indústrias, que é quando você, empresário, consegue contratar energia em um ambiente não regulado, em que você tem uma negociação que ela é bilateral, e sem a figura da distribuição. Então, na verdade, você tem a figura da comercializadora, em que ela faz o meio de campo, ela é intermediária entre a geração e o consumo. Então, existem grandes transformações em cada subsetor do mercado de energia. A gente poderia fazer uma live aqui só para falar das oportunidades do mercado de transmissão. A gente poderia fazer uma live só para falar dos desafios do mercado de distribuição, e aí dos mais diferentes desafios possíveis. Aqui no Rio, por exemplo, a Light passando por uma situação bastante delicada, especialmente histórico de perdas e, enfim, desvios de energia, e como as comercializadoras têm ganho força, né? E aí eu quero chamar a atenção para uma portaria do Ministério de Minas e Energia que entra em vigor a partir de janeiro do ano que vem, ou seja, daqui a menos de 20 dias. E essa portaria, ela expande de forma significativa o mercado livre de energia. Então, basicamente, o que hoje é um mercado restrito a grandes indústrias que têm um consumo maior de energia, e eu estou falando aqui de uma forma bastante simplista, intencionalmente, esse mercado vai ampliar para pequenas e médias empresas. De uma forma um pouco grosseira, quem tem conta a partir de R$7.000 começaria a ter acesso
a esse tipo ao Mercado Livre. E qual é a vantagem do Mercado Livre, né? Você tem muito mais liberdade na sua escolha, na sua negociação por energia. Você consegue até 30% de economia real na sua conta de energia, ou seja, é uma economia realmente muito relevante. E vamos pensar que para algumas empresas ou indústrias, a conta de energia é uma das contas mais relevantes que existem no DRE da empresa. Então, por isso que esse assunto é muito importante do ponto de vista de desenvolvimento. E você também consegue conectar, e aí eu vou tentar já puxar os dois pontos, você consegue, inclusive, conectar o mercado de energias renováveis no Mercado Livre. E aí a gente enxerga o setor inteiro todo conectado. Então, quando a gente naturalmente fala que hoje a gente tem duas empresas de energia que parece que existe uma interseção, um overlap muito grande entre elas, eu quero mostrar que o mercado de energia no Brasil é um mundo em que tem dores muito grandes, dores específicas e que vem passando por uma grande transformação. De novo, desde discussões importantes sobre geração, discussões importantes sobre eficiência energética, discussões sobre como as fontes renováveis de energia passam a ter níveis de segurança de geração. Então, se você fala, por exemplo, de energia eólica, como é que você monta uma estrutura de energia eólica, ou mesmo solar, em que você tenha confiabilidade no patamar de geração, como é que você interliga isso no sistema, especialmente via transmissão para que isso chegue na ponta. Uma tendência muito forte no nosso mercado brasileiro também é o mercado, enfim, a descentralização da geração, né? Então, enfim, a geração distribuída, em que você começa a ter pequenas gerações, seja solar, seja eólica, e aí você com isso reduz drasticamente o risco do sistema. Então, eu quero chamar a atenção dos investidores que estão escutando como o setor de energia ele tem ali jargões, ele tem termos, ele tem realmente coisas muito específicas. Muita gente não está habituado a entender o que é uma comercializadora, o que é uma geradora, uma empresa de transmissão. Às vezes, para dificultar mais ainda o nosso entendimento de quem não atua no setor, às vezes algumas empresas são geradoras e comercializadoras, às vezes algumas empresas são geradoras e transmissoras, então isso é importante para que a gente tenha um entendimento do todo. Então, esse é um grande panorama do setor de energia no Brasil. A gente está aqui com uma oportunidade muito grande. Eu quero chamar a atenção, e aí quando a gente constrói tese de investimento, e eu quero aproveitar para compartilhar com os investidores, a gente tenta olhar de uma forma do macro para o micro, para que a gente não só constate que uma empresa é boa, tem grande potencial, mas o porquê ela tem grande potencial, o porquê a gente acha que ela está dentro de um mercado muito promissor e quem adquiriria essa empresa no futuro. O que vai acontecer no mercado livre de energia a partir de 2024 é transformacional. E acho que é importante que o investidor entenda a importância da regulamentação ou de mudanças, pode ser regulatórias, pode ser tributárias, o que seja, dentro de setores específicos. Eu quero fazer algumas analogias com empresas que captaram investimento recentemente com a gente. A gente teve uma fintech que captou investimento com a gente recentemente, em que ela atua no mercado de benefícios corporativos, que era um mercado que vinha passando por grandes transformações regulatórias a partir do momento da flexibilização dos benefícios, né? Ou seja, parar de você ter recurso que é só para transporte, que é só para alimentação, só para refeição. A própria Exceed atua no mercado regulado e no final do ano passado a CVM atualizou a regulamentação do nosso setor, basicamente multiplicando o nosso mercado potencial por mais de 10 vezes. Então a gente olha com muita atenção quando a gente tem uma alteração regulatória, os impactos positivos e eventualmente os pontos de atenção, mas a gente olha com muita atenção. Eu quero chamar, até antes de já começar até para chamar para o bate-papo os nossos empreendedores, que na verdade são as estrelas da noite, justamente o impacto positivo que existe na mudança regulatória do Mercado Livre, que está vizinhando a partir de 24, início de 24 já vai entrar em vigor, e todo o nosso protagonismo em energias renováveis e como o mercado de energia solar vem crescendo a passos largos, e aí que, na verdade, a gente conecta com o mercado da SolarBot. Então, até falei demais, mas eu acho que essa introdução é importante para a gente poder ter uma grande fotografia do nosso mercado de energia. E aí, Rodrigo, queria te chamar para o bate-papo, justamente para que você possa, enfim, rapidinho
fazer um grande resumo sobre a energia das coisas, enfim, a dor que vocês resolvem, como é que vocês estão se posicionando, e aí depois a gente passa para a SolarBot. Eu estou cheio de perguntas aqui para fazer para vocês. Certo, isso aí, pessoal. Vamos lá, né? Tá muito bacana aí o evento. Acho que a introdução foi extremamente oportuna, né? Até destacando vários pontos, né, Igor? Em primeiro lugar, boa noite aí a todos aqui que estão nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Agradecer também a quem está aqui no evento comigo, né? Além do próprio Igor, o Edu aí, que é o nosso CFO, o Regiton da SolarBot, né? E o Luan também da SolarBot. Temos todos aí um evento exitoso, né? É importantíssimo, né, Igor, a gente entender o quanto o dinamismo do setor elétrico, não só no Brasil, mas em qualquer lugar, ele tem uma dependência intrínseca de questões regulatórias, né? E no Brasil, ainda bem, né, está chegando agora com muita força a desregulação, né, e de uma maneira progressiva e muito oportuno, né? Hoje, por exemplo, são elegíveis a comprar energia no Mercado Livre. Eu vou focar um pouco mais no Mercado Livre e quem compra energia usa a energia do Mercado Livre, né? Hoje, para uma empresa migrar para o Mercado Livre, né, ela precisa ter uma demanda de energia, uma conta de energia em torno aí de R$ 40 mil mês. Só que essa régua está descendo, né? Todos os chamados grandes consumidores, que são clientes do grupo A, né, que são os grandes consumidores de energia, vão estar aptos a migrar para o Mercado Livre até o final do ano que vem. O que significa isso? Que essa base vai sair de em torno de 50 mil empresas, unidades consumidoras, né, hoje, e vai passar para 200 mil em um ano. Tá? Então, é um boom de mercado sem precedentes, né? Ter um manancial aí de 150 mil unidades consumidoras trocando a maneira como contratam energia, como usam energia e como isso se torna relevante para esse negócio. Só que isso abre uma série de brechas que nós aqui vamos tratar como oportunidades. Tá? Quais são elas? Né? Várias dessas oportunidades decorrem de... o Mercado Livre dá, sim, né, a oportunidade de ter uma tarifa mais baixa. Né? Só que também tem obrigações que têm que ser seguidas, né? De demanda contratada, de fator de potência, de reativos, e isso, se não for controlado, pode consumir a economia proporcionada pela tarifa. Né? Aí vem a necessidade de controle, né? E aí entra a energia das coisas. Né? Só que isso é só o início desse processo. Por quê? Muito em breve, essa explosão do Mercado Livre, que não vai parar em dezembro de 2024, em 2026, mais 7 milhões de consumidores vão poder comprar energia no Mercado Livre, porque essa régua vai continuar descendo. E em 2028, nada menos que 80 milhões de consumidores poderão migrar para o Mercado Livre. Tá? Significa que qualquer um de nós aqui nesse evento, na apresentação ou assistindo, pode escolher de quem quer comprar energia. Adeus, concessionário. Tá? Será esse o cenário. E isso vai abrir muita oportunidade. Por conta do quê? Vai aumentar a concorrência, né? E foi importante o que tu dissesse mais cedo, né, Igor? O pessoal da SolarBot também vai poder interagir nesse processo, porque a oferta de geração de energia, ela não é uniforme, né? Por exemplo, quando os painéis estão produzindo energia, tu tem energia disponível a um preço, a um custo. Né? Quando o sol se põe, cai essa oferta de energia, então tu precisa de substituições. E para controlar isso, né, inclusive o preço da energia gerada, tem que ter controle também do lado de quem consome. E aí vem muitas oportunidades, vai ter outras modicidades tarifárias, e quem usa, quem gera energia, vai precisar de ferramentas que orientem o usuário, quem está controlando ali, a saber qual é a melhor hora de usar energia, que hora é melhor desligar, se não posso inverter um turno de processo de trabalho, mudar o meu planejamento operacional em função do custo da que a energia vai ter nessa operação. Então, a gente está vendo muita oportunidade aí e a hora é agora. Né? Para quem trabalha no Mercado Livre, a hora de se organizar e se preparar para aproveitar essas oportunidades é agora, porque em 24 já tá chegando, né?
vai ter esse boom de empresas migrando para o Mercado Livre, e aí vem as oportunidades que a gente pode aproveitar juntos, né? O Edu aqui vai me ajudar, né? O Edu é o nosso CFO aqui, um profissional com uma experiência vastíssima no mercado financeiro, e a gente está tendo assim uma cautela, um cuidado, um preparo muito severo na questão do uso dos recursos que serão, né? Estão sendo e já foram obtidos aqui com a Exceed, né? E destacando que nós já temos 34 investidores que já acreditaram na gente aqui com vocês, viu, Igor? A gente acha isso fantástico, né? Por uma semana que nós estamos aqui na plataforma, 34 investidores já acreditaram que a energia das coisas pode ser transformadora, né? E para finalizar, eu vou dar um contato visual aí no pouco tempo que sobrou, de algumas recortes das telas. Por favor, pode subir a tela aí, por favor. Daqui? Obrigado. A solução energia das coisas ela é muito pautada na adaptabilidade das plataformas, e elas são 3 plataformas que nós temos. Temos a plataforma móvel, né, que está aqui na minha mão, né, e as plataformas em dashboards, onde os usuários podem extrair dados, emitir relatórios e tomar também decisões em tempo real. Aqui temos alguns exemplos de como as telas operam, tá? Até para não consumir muito tempo aqui. Tem uma série de visões, por exemplo, que aqui já estão estratificadas, né? É possível controlar o consumo por faixa horária do dia, por dia da semana, por semana do mês, e tudo isso proporcionando insights de valor na gestão dos negócios, né? Aqui mais recortes da tela, é possível controlar consumo, corrente, tensão, demanda, fator de potência, tudo isso em formatos visuais, gerando alertas e também integrando essas informações com uma miríade de outros dados que serão feitos mediante a necessidade do cliente. Então, a plataforma também é customizável, né, para integrar, por exemplo, com inversor, né, com sensores de umidade, sensores de temperatura, eletropostos. Tudo isso é possível e passível de ser integrado, tá? E aqui é importantíssimo, é como que nós geramos valor. E aqui eu já vou encerrar, tá, Igor, em função também do nosso tempo, tá? Nós nos tornamos relevantes para quem usa a energia das coisas basicamente de 3 formas. A primeira é reduzindo a necessidade de energia de quem tem a nossa solução. A segunda forma de sermos relevantes é viabilizando decisões que não seriam possíveis ou viáveis de serem tomadas sem uma solução inteligente que apontasse os caminhos, como é a energia das coisas. E, por fim, que deve aumentar muito a relevância, é a descarbonização dessas operações, tanto para a empresa que contrata, como também para os demais elos da cadeia que a mantém, né? Então, eu agradeço, né? Essa fala é um preâmbulo e eu vou estar à disposição, junto com o Edu, aqui para os outros questionamentos que o público venha a trazer. Obrigado por hora. Obrigado, Rodrigo, pela introdução. Então, eu vou até chamar o Redton e o Luan. A gente, enfim, começou falando agora especificamente sobre eficiência energética, controle, oportunidade do Mercado Livre, especialmente a partir de 24. E agora vamos falar um pouco sobre energia solar, né, Red? Eu acho que chamei a atenção durante a introdução sobre a transformação que o setor passou nos últimos 10 anos, que vem passando, e que de notícia fresquinha recente é que justamente passou o mercado de energia eólica sendo a segunda principal fonte no Brasil. Então, acho que a gente está... O Brasil hoje ele é protagonista dentro do mercado de energias renováveis como um todo, e a gente está caminhando para ser protagonista no mundo de energia solar. E aí isso abre um mar de oportunidades do ponto de vista de inovação dentro desse setor. É natural que um setor que está em forte transformação, ele tenha as suas ineficiências, ele tenha as suas dores, e acho que é aí que a SolarBot entra. Conta um pouco para a gente, Ed. Bacana, Igor. Primeiramente, boa noite a todos. É uma satisfação enorme para nós, né, poder estar aqui falando aí com possíveis investidores, de falar do nosso negócio, né? Querendo ou não, a gente gosta do que a gente está fazendo. E é uma oportunidade muito grande estar aqui junto com a Exceed nessa captação. Eu vou falar um pouco da empresa, vou colocar o slide para vocês acompanharem, mas para uma questão visual mesmo, da gente
mostrar um pouquinho aí do dispositivo que a gente está desenvolvendo, né? Esse slide também está disponível lá na plataforma da Xceed, vocês podem inclusive baixar eles lá, tá bom? Então, a gente está desenvolvendo um robô de limpeza de painéis solares. Então, assim, a primeira questão é trazer esse problema, né? Acho que muitas vezes, às vezes, as pessoas não mapeiam que existe esse OIM e que chega a ser pesado, né, a execução dessa limpeza de grandes usinas. Nosso robô, ele é de desenvolvimento 100% próprio e ele faz a limpeza hoje de forma semi-autônoma e sem utilizar água. Aqui tem algumas informações relevantes que a gente terminou o primeiro protótipo no final de 2022 e desde então a gente vem validando esse protótipo e já limpamos mais de 80 mil painéis, além de ter recebido aí também algumas premiações no mundo de startups. Um pouquinho sobre o mercado, o pessoal já até pontuou, né? Até o Igor e o Rodrigo falou bem aí. Acho que a gente está num mercado bem aquecido. A gente conseguiu assim, dobrar a potência total instalada em 2 a 3 anos 2 vezes. E tem esse novo marco aí agora, né? Até falando aí de Mercado Livre, a gente tem um volume de outorga de novos sistemas dentro do Mercado Livre solar, que é o dobro da potência total que a gente já tem. Então a gente tem aí um crescimento exponencial que a gente quer aproveitar como empresa, né? Isso é um pouquinho do problema em si, né? Quando a gente fala de sujeira, essa foto aí foi a gente que bateu antes de fazer a limpeza com o nosso robô, tá? Tem usinas que operam desse jeito, né? E aí a gente se depara com perdas da ordem de até 35% de toda a geração. Quando a gente fala de grandes parques, isso é um prejuízo significativo. E no Brasil, a gente não tem muitas soluções desenvolvidas para atender essa dor, né? A mais encontrada é uma solução bastante tradicional. Várias equipes jogando água, muitas vezes usando até um sabão ou algum outro produto que nem é recomendado. Tá? Água não desmineralizada, que pode também gerar problemas, inclusive de perda de garantia. E assim, um alto custo, usa um recurso precioso que é a água, e como esses dados mostrados aí, às vezes para limpar 1 megawatt, cerca de 3 mil painéis, a gente pode demorar até 3 dias nesse método. Então aqui a gente apresenta o nosso protótipo que está desenvolvido e já vem mostrando alguns indicadores, né? A gente já consegue fazer uma limpeza cerca de 6 vezes mais barata, cerca de 8 vezes mais rápida. E sobre o aumento de geração, tem alguns cases já gerando um aumento de geração de até 14% com esse protótipo versão 1. E aquelas 3 horas que eu citei começaram, ou 3 dias, né, começaram a se tornar 3 horas. Isso torna factível a execução de limpeza em grandes parques. No Brasil, como foi pontuado, nós somos pioneiros e temos usinas aí com mais de 2 milhões de módulos numa mesma planta. Então aqui é um pouquinho do nosso track record, né? Nós já validamos a nossa solução em algumas empresas, inclusive algumas empresas até relevantes dentro do setor de energia. Se você isolar um painel, né, a gente pode aumentar a geração em 14%, mas quando você põe a precificação, a gente pode estar falando de um ROIC de 400% na execução da limpeza com a nossa solução. Que é um pouquinho, depois vocês podem olhar com mais detalhes, a gente vai ficar disponível também para dúvidas, mas mostrando um pouco do nosso track record e o que a gente enxerga para o futuro pós-captação. Acho que é importante ressaltar que nós vamos estruturar um time comercial, que até então a gente não fez, apesar de ter faturado R$200 mil, a gente não fez uma captação ativa, né? Então a gente quer ativar isso para ir para cima do mercado mesmo e entregar a versão 2, que seria a primeira versão que a gente está chamando de comercial. Né? Todas essas POCs pagas a gente executou claramente com um protótipo. E agora a gente quer uma versão para ir para o mercado. Aqui está um pouco das nossas premiações como uma startup de inovação, seja validando a inovação em si ou um bom desenho de modelo de negócio. Tivemos várias acelerações, né? Hoje estamos incubados dentro do Parque Tecnológico da Universidade de Brasília. E teve uma notícia sobre nós, que inclusive foi da onde veio a maioria dos leads, né? A gente saiu no Canal Solar, que é o maior portal independente de notícias do setor. A gente vai atuar em 2 frentes, depois eu entro em mais detalhes, mas basicamente a gente vai testar o leasing, que seria o aluguel, é uma forma da gente crescer em escala, mas também ir atrás dos grandes contratos pela SolarBot, né? Captação e execução. A gente tem aí já permeação dentro do Distrito Federal, né? Brasília, que é onde está a empresa, Goiás, que a gente tem um parceiro, e Rio Grande do Sul. A ideia de os próximos passos de expansão partiriam daí, com usinas de 1 a 5 mega. Usinas maiores em qualquer local do país a gente poderia já nessa primeira etapa também atender. Aqui tem outras notícias reforçando, mas acho que o principal é isso aqui. A gente tem 35 GB de solar e tem 72 outorgado para Mercado Livre. E quando a gente fala dessas usinas maiores,
Claramente a gente está falando de usinas de solo, né, conectadas na rede. Dentro desses 35, que é o que a gente tem até hoje, tem comércios, tem residências, né? Então é só para mostrar assim, que o mercado em potencial é bem grande. A tese de saída a gente vem desenhando desde a fundação da empresa, eu acho que o investidor isso é muito importante. A gente acredita que é uma empresa do setor de energia. A gente já aproximou de duas aqui, que é a EDP e a Eletrobras, a gente tem uma POC com a EDP, e a gente tem uma POC que está num track de inovação dentro da Eletrobras. Essa tese que a saída seria por aí é por causa do benchmark internacional, né? A gente já mapeou aí 28 fabricantes de robô entre a Europa e China. As duas maiores são essas duas de cima, as duas receberam investimento estruturado de empresas do setor de energia e depois caminharam para um IPO, né, tendo um alto nível de recorrência de receita. Então, assim, um pouco da destinação do recurso, 40% é para o desenvolvimento dessa versão 2, então um investimento em P&D. 25% para fazer os robôs que vão atender o ano que vem e 15% para montar a equipe de operações, que também não tá, nesse primeiro momento não foi necessário. Um pouquinho sobre a equipe rapidamente. O Luan está aqui na call comigo, né? Ele é o nosso líder técnico, junto com o Gabriel, né? Eles são os principais engenheiros no desenvolvimento. Os dois são assim, premiados na área de robótica, né? Inclusive em competições internacionais. O Felipe é um cara assim, fala 4 idiomas, teve experiência internacional, né? É engenheiro e com uma pós em administração pela USP, me ajuda aí na parte de business. Eu tenho algumas experiências interessantes também, já fui líder de gestão aí de equipes de 60 pessoas, tenho alguns cursos na área de governança corporativa, de gestão. E também acho interessante ressaltar os investidores, os primeiros investidores que nós tivemos, que são da EGD, que são diretores da EGD Energia, né, que é uma empresa, um grande player do setor de energia, que tem usinas, instala usinas para terceira e está imerso nesse mundo, né? No fundo, essa parte de network acaba sendo muito importante e foi possível, por exemplo, a gente mostrar o nosso protótipo, né, de uma pequena startup dentro da Intersolar, né, nesse ano, que é um evento geralmente destinado para grandes empresas, por causa deles, né, juntamente com uma outra parceria da empresa Bold. Então, acho relevante pontuar isso também. E é bom que eles dão direcionamentos de mercado para nós também, né? E o restante da equipe que tem feito isso aí tudo ser possível, né? A parte financeira eu deixo para o pessoal olhar mais atentamente lá. Fica o convite para vocês entrarem no nosso grupo, que você consegue acessar diretamente lá na plataforma da Exceed. Lá estão todos os founders, todos os sócios, inclusive os investidores, para a gente poder sanar qualquer dúvida. Tá bom? Fico à disposição e agradeço muito a oportunidade. Obrigado, Red. Então, e já também agradeço os dois pela velocidade, pelo respeito aí ao tempo. Ajuda bastante aqui no planejamento do bate-papo. Eu acho que são dois resumos super pertinentes quando a gente pensa no mercado de energia como um todo. E agora eu vou aproveitar para aprofundar em algumas questões que foram questões que chegaram, seja durante a oferta, e tanto o Rodrigo quanto o Red mencionaram, eu acho que é muito importante, né? Ofertas que começaram semana passada, tem pouquíssimo tempo de disponibilidade na plataforma, que estão indo super bem. Não são ofertas com valor, enfim, muito grande, então fica também o alerta aos investidores que elas provavelmente não ficaram na plataforma há muito tempo, então para não perder a oportunidade de acessar o conteúdo que tem lá, que foi produzido junto com os empreendedores com muito cuidado, com muita atenção, justamente para a gente tentar refletir para os investidores toda a tese por trás. Rodrigo, vamos lá, queria te puxar de novo para o bate-papo, para a gente começar a aprofundar, enfim, um pouquinho mais sobre o modelo de negócios da energia das coisas. A gente falou, e é parte super importante da tese, o que vai acontecer, o que está acontecendo com o Mercado Livre, né? E aí eu queria que você, até para quem eventualmente está chegando agora e ainda não conhece com detalhes a energia das coisas, queria que você aprofundasse um pouquinho, né? Existe uma empresa SaaS B2B que também tem um dispositivo IoT. Então conta um pouco sobre esse dispositivo, né? Ou seja, como é que instala um por empresa, depende da seção. Conta um pouco sobre essa dinâmica. E aí depois já tem uma outra pergunta também que eu vou querer fazer para você na sequência sobre o Mercado Livre. Maravilha. Não, vamos lá. A solução energia das coisas, ela tem duas formas de ser implantada, né? A gente ela depende de uma coleta de dados
tá? Que pode ser feita com o nosso hardware ou com hardwares instalados ou já disponíveis no site do cliente que vai ser atendido, né? Esses hardwares disponibilizam esses dados em nuvem, onde são tratados, inclusive, com a progressiva adoção de inteligência artificial para diversos benefícios que a inteligência artificial pode trazer. Só isso já mereceria um outro webinar, né? Mas os dados de energia, eles são muito ricos de poder extrair valor com eles, e ainda mais quando eles podem ser combinados com outras informações. Quem faz isso são as APIs na nuvem, né? E essas APIs irrigam aplicações como essa aqui, né, que é o que a gente apresentou mais cedo, o nosso aplicativo móvel, os dashboards, né, onde tem um contato do usuário com esses dados tratados e disponibilizados. Então, o modelo de negócio prevê que essa solução esteja disponível nos sites que seriam os clientes das comercializadoras do Mercado Livre, tá? E as comercializadoras obtêm valor com a energia das coisas através de uma perspectiva comercial, né? Como? Né? Aprimorando a oferta, né? E gerando a possibilidade de um cross-selling junto com a venda de energia. Né? O que acontece? Energia é energia, né? Se eu abro aqui uma comercializadora e o Edu aqui abre outra, né? De quem que o Igor vai comprar? Do Rodrigo ou do Edu? Vai comprar provavelmente de quem vender mais barato, porque energia não tem muito diferencial. Então aí entra a importância do serviço agregado, né? É nesse sentido que a gente vem já ganhando projeção dentro do Mercado Livre, né, através dessa diferenciação. Então, o cliente contrata os pontos de medição e paga um valor recorrente por ponto instalado. E isso faz mais sentido quando, na verdade, a gente faz uma metrificação de vários pontos dentro de uma mesma instalação, não só a medição da entrada. A medição da entrada, ela limita um pouco a tomada de decisões, né? A gente metrifica o que acontece embaixo da entrada, né? E isso faz com que haja uma riqueza maior de dados para poder evoluir com soluções e entregar um produto mais palatável lá para o cliente final, que é o cara que decide se vai comprar de qual comercializadora. Então, é um processo em que os três ganham, né? Nitidamente é isso, né? E depois, claro, com os dados desses clientes, Igor, outros produtos podem ser desenvolvidos e apresentados, tendo os dados, tendo esse data lake que chamam, né, das informações prévias, se consegue desenvolver outras soluções, né, que viram outros cross-sellings aí numa linha de tempo. Ok? E faz sentido, Rodrigo, a gente pensar com a evolução do Mercado Livre, as comercializadoras naturalmente vão se fortalecer muito, né? Como é que você vê o impacto dessa portaria no mercado de comercialização e do fortalecimento delas, e o que isso abre de oportunidade para a energia das coisas? Bom, a portaria, na verdade, ela está sacramentando um processo que já vinha em curso, né? Mas é claro que é um movimento formal importantíssimo, né? O que a gente já está acontecendo, né? Hoje, cadastrados na CCE, tem cerca de 400 comercializadoras no Brasil. Esse número, palpite do Rodrigo aqui, deve dobrar ao longo de 2024. Por quê? Porque o mercado é muito bom, é muito grande, né? Então, a concorrência vai aumentar também, né, entre eles. E eu vejo que para a energia das coisas isso é uma oportunidade ímpar, né? Por quê? Porque isso reduz bastante a nossa jornada de aquisição de clientes. Uma comercializadora média hoje tem uma carteira de 400, 500 clientes, alguns um pouco mais eventualmente. Ao invés de eu bater em 500 portas, eu converso com ele. E ele abre a porta para a gente para essas 500 unidades consumidoras, né? Então, isso comprime bastante o nosso custo de aquisição de clientes, faz com que a nossa oferta, o valor da oferta seja muito direcionada a prestar um bom serviço para esse player do meio, que é justamente a comercializadora. E aí, exemplo aí também do que o Regiton comentou, a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa com
os recursos que conseguirmos levantar. É estruturar times comerciais para fazer isso tudo escalar com mais velocidade, né? E o comercial não é só vender, ele também dá o atendimento ao cliente, principalmente na fase pós-vendas, porque isso também vai gerar receitas subsequentes para o negócio. Super entendido. Obrigado. Já volto com você. Eu queria agora até puxar para o Red Luan de novo para a conversa. Acho que você mencionou um ponto, né, Red, que tem determinados mercados que têm dores que às vezes não são tão óbvias para quem não opera nele, né? Eu acho que limpeza de painel solar talvez seja uma delas. Às vezes a gente vê áreas enormes com muitos painéis, a gente não imagina a necessidade de limpeza e qual é o tamanho desse problema para quem precisa, né? E aí eu queria aproveitar agora com um pouco mais de calma que você explorasse os benefícios quantitativos da solução da SolarBot e contasse também um pouco sobre como é a implantação, né, num cliente, né? Enfim, como é o processo de um cliente novo, dimensionamento, etc. Conta um pouco dessa etapa, como se fosse, enfim, não sei se a gente pode chamar de setup, mas como é que é a entrada dentro de uma implantação propriamente dita. Não, perfeito. Primeiro um pouco sobre a dor em si, né? De forma ampla, você tem uma redução da geração de energia solar, né? Algumas pesquisas, aquela que a gente cita lá, do Laboratório de Pesquisas de Energéticas Renováveis dos Estados Unidos. Em campo, a gente já observou plantas perdendo cerca de 20%. Só para vocês entenderem, a maior usina que a gente limpou, ela tem uma geração mensal de R$500 mil. 20% disso, né, R$100 mil. Então são valores expressivos, né, uma dor latente. No caso, durante a estruturação da nossa empresa, a gente chegou a fazer entrevistas com 46 gestores de grandes plantas. Os 46 colocaram em primeiro lugar a principal dor, limpeza. Né? O segundo lugar e o terceiro lugar ficou entre gestão e roçagem, que também pode ser curioso para algumas pessoas do setor. Né? Então, agora de forma um pouco mais específica, né? O nosso robô é muito mais rápido, então ele viabiliza essas limpezas de grandes parques. Alguns lugares, a gente às vezes fala da água como a questão do recurso ser precioso, mas alguns lugares não tem água. Né? Essas usinas, o método de escolha muitas vezes é uma terra que seja barata, que seja próxima de uma conexão de subestação, para reduzir os gastos com infraelétrica. Muitas vezes isso é muito afastado de um grande centro. Né? Então a água que às vezes a pessoa tem acesso é de poço, né? Que é muito mineral e que algumas pesquisas já estão mostrando que inclusive danificam os painéis. Então há uma adesão interessante entre a limpeza robotizada, sobretudo a limpeza seca, com esses grandes parques. Né? E partindo para a segunda parte da sua pergunta, a implantação, durante as POCs, o que a gente fazia? A gente fazia uma visita técnica para ver se há alguma irregularidade na planta, seja um afastamento muito grande entre plantas, desnível entre painéis, uma inclinação além da inclinação padrão que você tem, né, que você vira a usina para o norte para gerar mais usina. Tem algum desnível dos pés, ver se tem alguma anomalia na instalação e características da usina, né, quantos módulos, qual o tamanho do módulo, espaçamento entre os grampos, altura desses grampos, tipo da estrutura, se é fixa, se é tracker, que é aquela que segue o sol. E a partir disso a gente pode adequar um robô nosso ou fazer um novo robô para atender esse cliente. Digo adequar com esse enfoque porque dentro das nossas pesquisas, o nosso é o primeiro que é ajustável por tamanho de painel. Mesmo pegando aqueles competidores internacionais grandes, acho que essa foi a primeira diferencial em nível global que a gente entregou. Então, isso é interessante porque reduz significativamente o CAPEX operacional. Né? Então, o volume de robôs para atender um volume de usinas, ele acaba sendo bem menor quando você pode ajustar para atender uma determinada usina, que o painel é 330 watts e uma outra que é 500 watts, por exemplo. E até chegou uma pergunta aqui que eu sei a resposta, mas é que ela é muito recorrente, eu acho super legal a gente explorar, e Red talvez até puxar o Luan para a conversa, que é se a tecnologia é proprietária, essa pergunta super, super comum, enfim, que acho que é importante a gente explorar. E no pitch a gente menciona sobre a evolução do produto, né? Enfim, né? O
robô 2.0, eu sei que acho que vocês não chamam dessa forma, mas a nova versão mais robusta. Como que essa nova versão, enfim, o que ela vai trazer de diferença? Qual é o patamar que ela coloca a SolarBot? Eu vou deixar o pai do robô responder, né? O nosso robô ele é 100% proprietário e a gente desenvolveu ele do zero, passou o ano de 2021 todo desenvolvendo, né, para começar a atender os primeiros clientes em 2022. Bom, nessa próxima versão, a gente recentemente, internamente, parou de chamar de protótipo e começou a chamar de primeira versão, né? A gente atendeu primeiros clientes com versões que a gente considerava serem protótipos ainda. Agora a gente está querendo partir para uma segunda versão. Acho que para quem tem interesse de saber as principais melhorias técnicas, né, do robô que a gente vai fazer, a gente vai migrar de um sistema 12 volts para um sistema 36 volts. Isso vai melhorar a eficiência, a bateria vai durar mais tempo e principalmente vai reduzir bastante o nosso problema com aquecimento, porque quando você aumenta a tensão, a corrente diminui. Além disso, a gente vai migrar os componentes para componentes com mais abundância no mercado, porque muitas vezes a escassez de componentes é um problema nosso na hora de fabricar um robô. E vamos também terceirizar, padronizar e terceirizar toda a montagem mecânica, para diminuir o tempo também de atendimento para cada cliente. Super, super entendido. Obrigado, Luan. E Luan, eu sei que você também tem uma hora daqui a pouco, você fica super à vontade se a hora bater aí, tá bom? Deixa eu voltar para o Rodrigo. Eu queria, Rodrigo, explorar um pouquinho duas coisas que chegaram aqui. A primeira é falar sobre modelos de negócios, né? Então, deixar um pouco mais claro para quem está nos escutando sobre como a Energia das Coisas monetiza, pretende monetizar, enfim, na evolução comercial. A gente entende que às vezes tem pequenos ajustes que são feitos com o carro na estrada. Nos conta um pouco como é que você monetiza hoje. Sim. O modelo de negócio parte do ponto. O cliente paga uma ativação que custeia o investimento dos hardwares, né? E depois essa remuneração do negócio é mantida através de um modelo de recorrência que pode ser de 18 ou 24 meses e depois pode ser naturalmente renovado, né? Então, hoje o cliente paga em torno de, temos duas linhas de hardware, né? A ativação é R$3.000 e o modelo de recorrência em 24 meses está R$180 por ponto. Tá? O segundo modelo é um hardware um pouco mais enxuto, ele tem outras características. O cliente paga R$1.500 na ativação e a recorrência é R$140 mensais também no plano de 24 meses. Então, claro que quando tem um cliente que tem uma quantidade maior de pontos de medição, se negocia um desconto, enfim, se promove uma atração para fechar o negócio. E depois tem outras features aí que vão entrar no processo, né, baseadas em inteligência artificial, que o cliente pode contratar pagando adicionais para isso. Mas o modelo básico é a ativação do hardware, recorrência mensal, e optativamente ele pode contratar o serviço de instalação. Aí vira um turnkey, a gente entrega tudo pronto para o cliente e ele não se preocupa com nada. Tá? Alguns clientes têm força de trabalho apta para fazer isso, então preferem não contratar, mas a gente incentiva até para desonerá-lo da incumbência operacional de fazer isso. Afinal, o serviço também não é um serviço num valor super razoável e isso gera valor para a operação do cliente, né? Então, são esses três elementos que compõem o nosso modelo de negócio. Rodrigo, a gente, fazendo aqui recapitulando um pouco do que a gente já conversou, né? A gente falou bastante sobre a expansão do mercado livre e o que isso significa em termos de expansão do mercado consumidor dentro do mercado livre, ou seja, demanda, o que isso está acontecendo. Você comentou com a gente sobre estratégia comercial, né? Ou seja, de atingir essa nova demanda via comercializadoras e como isso como o novo mercado livre vai também transformar o mercado de comercialização. Contou agora para a gente sobre o modelo de monetização, o modelo de negócios.
E o final do processo, né? Conta um pouco para a gente como é que você enxerga os canais de saída para a energia das coisas, né? Esse é um ponto acho que a gente, durante o processo de análise aqui no Exceed, a gente investe bastante tempo e é um ponto muito importante também para os investidores, que esse é um momento, essa cereja do bolo, enquanto eles participam da jornada inteira e tem a possibilidade de sair junto com o empreendedor. Como é que você enxerga o cenário de saída? Amplamente favorável, né? Inclusive no curto prazo, numa linha assim de plano de negócios, né? Por conta do que várias das comercializadoras, inclusive que nós já atendemos, já sinalizaram interesse em investir na gente, né? Nós vamos nos tornar progressivamente mais relevantes para esse segmento de mercado, e esse segmento de mercado também está ganhando mais musculatura. Então, eu posso dizer sem muita chance, sem zero chance de errar, entendeu? Que muito provavelmente uma dessas comercializadoras vai acabar fazendo um M&A conosco, talvez 2025 ou 26, aí, talvez antes, né? Mas eu acredito que eles são candidatíssimos para proporem um caminho de saída para os nossos investidores, tá? Eu não descartaria outras empresas que também vão entrar com muito apetite, principalmente no cenário de transição energética. E nesse cenário que vai também estar acontecendo, empresas de outros segmentos de energia, como até, por exemplo, a Petrobras, poderá vir a ter interesse, né? Empresas de óleo e gás que forçosamente vão ter que investir na transição energética, podem ver nas soluções da energia das coisas uma oportunidade de geração de valor também, né? Afinal, tudo é controle. Tu tendo controle, tu consegue propor muitas saídas, né? Isso é algo até que o Edu até se sentir à vontade, quiser comentar, né, Edu? Mas dentro desse processo de modicidade tarifária, saber os tempos e em que momento eu preciso de mais ou menos energia vai ser decisivo para que as empresas tomem melhores decisões de negócio. A economia vai vir daí também. Tu quer complementar, Edu? Se sentir à vontade? Não, claro. Boa noite a todos. Na realidade, eu acredito que o maior benefício que a Energia das Coisas, que a solução traz para o seu cliente, é justamente essa base de dados, né? Ou seja, a tomada de decisão estratégica, ou mesmo operacional de qualquer empresa que consome energia, que hoje são todas, né? Ela está calcada, muitas vezes, em informações que não estão muito precisas, né? Ou informações que são genéricas em relação ao consumo de energia. Quanto é que é a conta mensal, né? Isso todo mundo sabe. Mas qual é que são os dias de pico de utilização de energia? Quais são as horas de utilização, né, de pico de utilização? Então, tendo essa informação, o administrador, o CEO de uma empresa, né, ou o COO, normalmente, que cuida dessa parte mais operacional da empresa, ele vai ter uma ferramenta muito potente para ele poder gerir, né, com mais eficiência e efetividade o fluxo operacional dele, né? Então, eu diria que esse além de outros benefícios, mas essa é a grande sacada, né, e o grande benefício, o produto, né, que essa informação traz para o cliente do Energia das Coisas. Super entendido. Obrigado, Eduardo. E Red, eu queria fazer perguntas bem semelhantes para você. Queria começar para a gente destacar o modelo de negócios e monetização da SolarBot, né? Você mencionou na sua introdução sobre algumas reflexões em 2024, sobre potencial leasing, etc. Conta um pouco hoje sobre como é que vocês monetizam e quais são as decisões que a SolarBot tem pela frente do ponto de vista de modelo de negócio. Perfeito, Igor. Acho que é bom também pontuar o seguinte: a gente está acompanhando essas soluções há um bom tempo, né, em nível global, né? Então, assim, a gente chegou a mapear 28 fabricantes de robô, né, entre Europa e China. 26 empresas são pequenas e praticam desde venda, aluguel, leasing, micro franquia e muitas outras variações de modelo de negócio. 2 são grandes, que são as que fizeram captação do setor de energia com multinacionais e caminharam para um IPO, né? As 2 são de Israel.
Essas duas não vendem, não alugam, não fazem nenhum tipo de parceria. É uma operação proprietária. Então, elas são donas da tecnologia, do robô, e donas da ponta, da frente comercial. Então, eles assinam um contrato de limpeza, focando em grandes parques, um contrato de recorrência de longo prazo. Então, a nossa, não sei se posso chamar de aposta, né, mas a nossa aposta é nessa linha, tá? Não é totalmente da nossa cabeça ou de uma leitura unilateral de nós aqui, né? Se espelhando nesses benchmarks internacionais, o nosso foco operacional é nisso. E claramente a gente tem também dois desafios tecnológicos que comunicam com isso lá fora, né? A gente tem esse robô que está desenvolvido, que a gente está melhorando, que é o robô que a gente chama de operado, e depois vai ter o 100% autônomo, também espelhando lá fora. Então isso tudo comunica com o nosso modelo de negócio. Porque no robô 100% autônomo você diminui o custo, né, de recurso humano, de HH, e você consegue atender inclusive um país continental como o nosso, com usinas lá no norte do Ceará, né, sem ter até necessariamente, sem necessitar de uma base lá. Então, sobre o modelo, é isso. A gente também não vai se fechar ao mercado nacional. Nós entendemos que o Brasil é um país peculiar e, por isso, vamos testar o leasing. Porque, dentre todos os contatos que recebemos de forma orgânica, foi o que foi mais citado. Então, eu diria que 50% fechou com a gente a POC, paga, e 50% gostaria de testar no leasing, né, no sistema de aluguel de equipamento tradicional. Isso comunica um pouco com a ideia que a gente acha que essas empresas elas são nesse padrão mais asset light mesmo e não querem descapitalizar, né? Então, o leasing você tem um aluguel mensal combinado, né, com o seu fluxo de caixa, onde o seu dinheiro fica no seu core business. Da mesma forma como quando ele só me contrata para fazer a limpeza. Então, nós vamos nessas duas frentes e também gostaria só de fazer esse pontuação, né, que a gente está mapeando isso no mercado. Muitas vezes as pessoas reclamam que o Brasil é ultrapassado, né, e tudo mais, né? Eu vejo como oportunidade. Algo estoura lá fora, passa 10 anos aqui, tá ok, tá aparecendo. Então, assim, tentando ver pelo bom lado o empreendedor, acho que tem um pouco disso. É o que aconteceu lá e está dominando, inclusive, países como a Índia, que crescem o solar muito mais rápido do que a gente. A gente é exemplo, mas tem países explodindo aí, usina para todo lado, numa velocidade ainda maior. Então, acho que é isso que vai pegar por aqui. Por isso que a gente vem fazendo esse desenho nessa linha. E, Red, ainda sobre... você comentou algumas vezes sobre acompanhar o mercado internacional, os benchmarks, etc., né? Baseado nessa sua análise do mercado internacional e trazendo isso para o mercado brasileiro, como você enxerga, e aí mesma pergunta, os canais de saída para SolarBot no futuro, né? Então, quais são ou os players, ou o perfil, a característica de potenciais compradores da SolarBot? Perfeito. A gente acha que a tese principal são empresas do setor de energia. Novamente, isso tem informações lá de fora, mas tem também dos contatos que chegaram até nós, né? Esse pessoal é assim, na call entra o advogado e já manda o NDA para você assinar. Eu não vou citar tantos nomes, mas são empresas que todo mundo conhece do setor de energia, inclusive de distribuição de energia, que é esse que vocês citaram, que vem ali a conta do mercado cativo. Muitas dessas empresas possuem usinas, compram energia de usinas solares, até para atingir algum nível de ESG, um selo internacional. Algumas delas têm o OEM interno, algumas delas, né, OEM a gente fala, traduzindo aí para as plantas, principalmente limpeza, né? Algumas delas executam o OEM para terceiros. Então, essas empresas têm dentro do seu business isso, seja o ativo, sentindo a dor, ou seja, na outra ponta, instalando usinas e tendo que dar a manutenção depois, para um terceiro. Então, a gente acha que é onde comunica mais, né? Nada impede de, um exemplo bem assim, pivotando totalmente, o Itaú fazer uma aquisição de uma empresa de hardware, né? Mas o Itaú está mais focado em soluções financeiras que estão dentro do seu core business. Da mesma forma, essas empresas do setor de energia. E como saída última, né? De novo, o empreendedor ele tem que ter um pouco dessa veia de otimismo mesmo. Se lá fora os caras conseguiram fazer um IPO, se a gente fosse falar de um negócio não de médio, mas de longo prazo, a nossa saída seria na bolsa, né? Seria uma tentativa. Há também possibilidade da gente crescer na América Latina.
né? Nós temos alguns locais interessantes para migrar a operação. Posso citar o Chile, né, que vem crescendo muito também, está quase com metade da nossa potência. E é um país que tem uma boa reputação de se fazer bons negócios, uma moeda um pouco mais forte. Então, tem também essas outras coisas que a gente pode explorar, mas com mais clareza e que a gente já vem construindo, né? Aquela que está lá, a Eletrobras, né? Essa eu posso citar, porque ela virou uma parceira, uma grande parceira, né? Eles estão fundando o CVC deles agora, né? Então, o Corporate Venture Capital está sendo fundado exatamente agora, né? E se tem alguma startup lá que está nesse track, sou eu, porque toda semana eu reúno com alguém lá para os caras não esquecer da gente. Então, assim, a gente tem essa tese, a gente acredita que por aí que vai caminhar mais fácil. Obrigado. A gente tá chegando aqui na reta final, até para a gente poder respeitar a agenda de todos. Eu queria fazer um grande resumão aqui do bate-papo. Acho que a Exceed fica muito, muito feliz de poder trazer a energia das coisas e a SolarBot como oportunidade de investimento para os nossos investidores. Eu acho que na última hora a gente transitou pelo setor de energia e a gente pôde entender que é um mercado grande e que está passando por uma grande transformação. Então, quando a gente começa a olhar mercado endereçável, quando a gente vai construir tese de investimento, às vezes a gente passa, o mercado já é grande, qual é a taxa de crescimento desse mercado? E eu quero chamar a atenção dos investidores sobre isso, né? Então, tanto SolarBot quanto a Energia das Coisas operam em mercados já relevantes, mas que estão no meio de uma grande transformação e estão resolvendo dores muito importantes dentro de cada especificidade. Então, acho que essa é uma primeira observação que eu quero chamar a atenção para os nossos investidores. Quero também chamar a atenção, e acho que isso ficou nítido no nosso bate-papo, a experiência, o conhecimento dos empreendedores sobre seus respectivos setores. Isso é muito importante. A gente está falando de duas empresas naturalmente early stage e que a capacidade de execução e o entendimento do setor desses empreendedores que estão aqui participando com a gente, isso é fundamental para que eles consigam entregar o que está sendo prometido, o que está sendo projetado. Então, são profissionais extremamente inseridos dentro dos contextos e dentro das dores que eles pretendem resolver. Além disso, mencionei que são empresas early stage, mas eu quero chamar a atenção que são empresas que validaram seus produtos com grandes clientes ou parceiros. Eu acho que isso é muito importante. São duas empresas muito jovens, com empreendedores muito experientes nos seus setores e que já conseguiram validar suas soluções em clientes relevantes. Isso traz um conforto do ponto de vista de relevância do produto, da solução deles, para quem está pensando em investir em cada empresa. Quero deixar o convite, enfim, mais do que especial para todo mundo que está nos escutando, acessar as páginas da rodada, tanto da Energia das Coisas quanto da SolarBot. Tem um material muito rico lá, em que naturalmente a gente tentou aqui passar com algum detalhe, mas enfim, tem muito mais informações sobre cases de M&A no setor de energia, sobre o que as empresas pretendem fazer com os recursos. Acho que todo o setor que passa por uma grande transformação traz, quase como a reboque, uma alta atividade de investimento, e a gente já está vendo isso no setor de energia. E essa atividade de investimento, ela começa desse tipo de conversa que a gente está tendo, começa com Venture Capital, mas vai terminar com M&A. Eu acho que é isso aqui que a gente está querendo construir junto. São soluções extremamente relevantes e que podem culminar dentro de um mercado que está em grande transformação, em canais de saída bastante ricos. Queria passar, enfim, a palavra rapidinho para vocês, só para considerações finais, Rodrigo, Eduardo, Energia das Coisas, e depois para o Red. Sem dúvida, né, Igor? Eu, juridicamente falando, eu voto com o relator, né? Eu acredito realmente, piamente em tudo que tu disseste, né? Eu acredito, sim, que o nosso mercado é pulsante de todos os aspectos, né? O mercado brasileiro é muito rico, é muito vasto. Como o Regiton falou ali, acredito nisso também. A gente não deve também ficar limitado ao mercado brasileiro, embora seja muito grande, né? Claro que hoje é prematuro para a Energia das Coisas projetar aí internacionalização, mas isso também está na agenda, né?
é um passo de cada vez, né? A gente vamos chegar lá, né? Mas eu acho que é importante ter essa aspiração, sim. Eu concordo que isso tudo, o mercado está chamando a gente, né? Eu imagino que para o Regiton também, né? São uma solução muito inovadora, disruptiva também. O mercado deve estar chamando vocês, assim como está chamando a gente, né? Em diferentes aspectos. Há quem diga que o mercado de energia é um universo, na verdade é um multiverso, né? Eu estou num universo, o resto está em outro, né? E outros estão em outros, né? Porque realmente o mercado é muito vasto. E no caso da energia das coisas, viu, Igor, eu tenho assim um plus aí nessa análise, que a gente está vivendo um timing extremamente crítico, que é a virada para 2024, quando essa chave está virando aí para a migração de mais clientes, né? Eu entendo que tem esse timing. Nós estamos na hora certa, no lugar certo e com as ferramentas certas e com as pessoas certas, né? Eu quero agradecer aí ao teu time aí, que tem me dado os esforços possíveis aí para fazer todo esse processo virar realidade, né, e que já está acontecendo, e sobretudo aí aos 34 investidores aí que já acreditam na gente e já entraram com a energia das coisas. Edu, querido, quer comentar aí também? Fica à vontade. Acho que dentro dessa dinâmica de multifuncionalidade dentro das equipes que comentaste, né, Igor, é claro e é percebido, né, que o mercado tem todo esse potencial, é um vasto mar a ser navegado, mas faz parte também das minhas atribuições de olhar isso com olhos críticos, né? Então, aos investidores que estão nos brindando com a presença na reunião, os números que estão sendo demonstrados, né, apesar de serem ótimos números, ainda são extremamente conservadores, dado o potencial que o mercado pode oferecer, né? Então, tem uma escalabilidade ali, tem um ganho, né, bastante expressivo, né, que está sendo demonstrado nos números. Se a gente vai calcular uma tira aí, a gente vai calcular um payback, né? Alguns indicadores financeiros eles são extremamente positivos, apesar de que estão sendo apresentados de uma maneira bastante conservadora, né? Então, eu só trago esse recado aí e para qualquer, né, investidor que tenha algum tipo de dúvida, a gente está à disposição para dar uma destrinchada nos números, para explicar como é que eles funcionam, como a gente chegou nesses números, quais são as premissas que nós utilizamos, né? E a gente acredita piamente aí que o que está sendo demonstrado é o mínimo daquilo que a gente poderia estar executando para os próximos anos. Mas ele realmente tem um potencial muito maior e os números podem ser muito melhores ainda daqueles que estão sendo apresentados. Tá? Agradeço aí a oportunidade e a presença de todo mundo. Bom, também agradecer nessa oportunidade. Nós aqui da Solar Bosch estamos sentindo que ano que vem é o nosso ano. E a gente começaria com o pé direito com essa captação, podendo investir no que a gente já mapeou de melhoria, no nosso caso, uma solução de hardware, né? Tem esse passo aí que tem que ser feito. Concordo totalmente com o que os colegas falaram, né? O Eduardo até pontuou, né? Os números do setor são bons, mas provavelmente a gente vai ser surpreendido positivamente. E um indicador disso é até a própria captação, né? Eu estava olhando aqui, o meu time me mandou aqui no WhatsApp. Vamos fazer uma semana na plataforma nesta quinta-feira, hoje é terça, né? E a gente já tem 63% em pedido de investimento e 55% realizado. Então, assim, isso também anima a gente, mostra que o pessoal está olhando para esse setor. Não está diferente aí na captação da energia das coisas. E o mais é agradecer, né, principalmente o pessoal da Exceed por viabilizar esse encontro e toda essa rodada, e puxar o pessoal lá para os grupos. Eu acho que num webinar desse a gente esclarece algumas dúvidas, fala um pouco do setor, fala um pouco da solução. Mas, assim, para fazer o investimento, no fundo, nós somos investidores da nossa ideia, né? Você tem mais questionamentos. Então, assim, lá é o local onde a gente fica lá, né, o dia todo disponível para esclarecer qualquer dúvida, inclusive receber dicas, né? Tem lá investidores muito qualificados. Eu tive um bate-papo com um aqui, acho que ao todo nós trocamos 50 minutos de áudio, né, que é a pessoa do setor, então isso também é interessante para nós. Então fica o canal aí 100% aberto para qualquer questionamento, dúvida que o pessoal tiver.
E vamos para cima, vamos encerrar essa captação aí com sucesso. Gente, Red, obrigado a todos. Queria, enfim, encerrar justamente fazendo esse convite. Acho que são duas ofertas que nos deixam muito felizes da gente ter como oportunidade de investimento na plataforma. São ofertas que não devem ficar na plataforma por muito mais tempo. Então, fica o nosso convite a todos os investidores, não deixem de acessar todo o material da página da rodada. Os empreendedores e o time Exceed estão, enfim, à disposição para tirar quaisquer dúvidas que sejam necessárias durante o processo de investimento. Tá bom? Obrigado a todos, obrigado, Red, Rodrigo, Eduardo, obrigado aos investidores que estão nos assistindo. Boa noite.